Com as tensões escalando entre China e Filipinas no Mar do Sul da China, vale a pena olhar para trás e entender o que acontece quando superpotências decidem disputar o controle dessas águas estratégicas. Porque a última vez que alguém tentou dominar completamente o Pacífico, o resultado foi a maior batalha naval da história da humanidade. E o que rolou durante aqueles 4 dias sangrentos de outubro de 1944 pode nos ensinar muito sobre poder, ambição e as consequências de subestimar o adversário. Hoje vamos mergulhar na Batalha de Leyte Gulf, um confronto épico que envolveu mais de 700 navios de guerra e definiu quem mandaria na Ásia pelos próximos 80 anos. Uma história de estratégia brilhante, coragem desesperada e decisões que mudaram o destino de milhões de pessoas. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai fazer você entender por que o controle do Pacífico sempre foi e sempre será uma questão de vida ou morte para as grandes potências mundiais. Era outubro de 1944 e o Império Japonês estava vivendo seus últimos momentos de glória. Depois do ataque devastador a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, o Japão havia dominado o Pacífico por quase 3 anos, controlando um território que se estendia do Alasca até a Austrália. Mas as coisas estavam mudando rapidamente. Os americanos haviam se reorganizado e agora estavam reconquistando ilha por ilha, se aproximando perigosamente do coração do Império Japonês. A peça central dessa disputa eram as Filipinas. Para entender a importância estratégica deste arquipélago, imagine que quem controlasse as Filipinas controlaria todas as principais rotas comerciais entre a Ásia e o resto do mundo. Era como ter a chave de um cofre gigantesco. Para o Japão, manter as Filipinas significava manter acesso ao petróleo da Indonésia, ao estanho da Malásia e ao arroz da Indochina. Perder as Filipinas seria literalmente o fim do império. Do outro lado do conflito, os Estados Unidos sabiam que reconquistar as Filipinas seria o golpe de misericórdia no poder naval japonês no Pacífico. Por isso, montaram a maior operação anfíbia da guerra até aquele momento, a Operação King II. Mais de 700 navios de guerra, 280 mil soldados e recursos suficientes para sustentar uma campanha que definiria o destino da Ásia. O comando americano estava dividido entre 2 personalidades completamente diferentes. O almirante William Bull Halsey, conhecido por sua agressividade e impulsos de ataque, comandava a Terceira Frota. Do outro lado, o almirante Thomas Kinkaid, mais cauteloso e estratégico, liderava a Sétima Frota. Essa diferença de temperamentos seria crucial nos eventos que se seguiriam. Os japoneses, percebendo que esta seria possivelmente sua última chance de mudar o rumo da guerra, bolaram o plano mais desesperado e audacioso da história naval moderna, a Operação Shogo I. A estratégia era dividir o que restava da frota imperial japonesa em 4 grupos de ataque, vindos de direções completamente diferentes, para cercar e destruir a invasão americana de uma vez por todas. A genialidade diabólica do plano japonês estava no uso de seus últimos porta-aviões, como isca. Eles sabiam que os almirantes americanos não conseguiriam resistir à tentação de perseguir porta-aviões inimigos. Enquanto isso, os verdadeiros punhos de ferro da operação, os super-encouraçados Yamato e Musashi, os maiores navios de guerra já construídos pela humanidade, se aproximariam discretamente dos navios de desembarque americanos, praticamente indefesos. O almirante Takeo Kurita comandava a força principal japonesa, centrada nos super-encouraçados. Era um veterano experiente que compreendia perfeitamente os riscos da missão, mas também sabia que o Japão não tinha mais opções. Ou venciam em Leyte, ou a guerra estava perdida definitivamente.
A primeira indicação de que algo grande estava acontecendo veio na madrugada de 23 de outubro de 1944. Os submarinos americanos USS Darter e USS Dace, patrulhando as águas a oeste das Filipinas, detectaram uma formação naval japonesa massiva se aproximando. Era o início da maior batalha naval da história. O que se seguiu não foi uma única batalha, mas 4 combates simultâneos em diferentes pontos do arquipélago filipino. Cada confronto tinha suas próprias características, seus próprios heróis e suas próprias tragédias. Juntos, eles formaram um mosaico de destruição que redefiniu completamente o equilíbrio de poder no Pacífico. A primeira fase do confronto aconteceu no Mar de Sibuyan, onde os porta-aviões americanos lançaram onda após onda de ataques aéreos contra a força principal japonesa. O alvo prioritário era o super-encouraçado Musashi, uma fortaleza flutuante de 73 mil toneladas com blindagem de 40 centímetros de espessura. Os pilotos americanos sabiam que derrubar aquele monstro seria como tentar destruir uma montanha com marteladas. Durante todo o dia 24 de outubro, 259 aviões americanos se revezaram atacando o Musashi. O navio resistiu com uma tenacidade que impressionou até mesmo seus inimigos. Levou 19 torpedos e 17 bombas diretas antes de finalmente começar a inclinar perigosamente. Quando finalmente virou e afundou, levou consigo 023 marinheiros japoneses, incluindo muitos que se recusaram a abandonar o navio até o último momento. Mas a queda do Musashi teve uma consequência inesperada. O almirante Kurita, vendo seu navio mais poderoso sendo destruído e percebendo a intensidade dos ataques aéreos americanos, tomou uma decisão que quase custou a vitória japonesa. Ordenou uma retirada temporária para reorganizar suas forças. Era uma decisão tática compreensível, mas que daria aos americanos informações valiosas sobre a real intenção japonesa. Enquanto isso, no Estreito de Surigao, uma força japonesa menor, comandada pelo almirante Shoji Nishimura, se dirigia para o que seria uma das armadilhas mais perfeitas da história naval. O almirante Jesse Oldendorf havia posicionado 6 encouraçados americanos em uma formação clássica conhecida como cruzamento do T, uma configuração que permitia que todos os canhões americanos disparassem contra os japoneses, enquanto estes só podiam responder com as armas da frente de seus navios. A Batalha do Estreito de Surigao foi um massacre unilateral que durou menos de 2 horas. Os japoneses perderam 2 encouraçados, 1 cruzador pesado e 4 destroyers. Do lado americano, apenas 39 homens morreram. Foi uma demonstração brutal de como a superioridade tática podia anular completamente a coragem individual. Nishimura morreu com seu navio, o encouraçado Yamashiro, recusando-se a abandonar a ponte mesmo quando a embarcação já estava claramente perdida. Suas últimas palavras, transmitidas por rádio, foram: "Continuamos lutando." Era o tipo de determinação que caracterizava a mentalidade militar japonesa, mas que também explicava por que estavam perdendo a guerra. O terceiro confronto, a Batalha de Samar, foi onde as coisas quase deram muito errado para os americanos. O almirante Halsey havia caído na isca japonesa e saído correndo atrás dos porta-aviões inimigos, deixando os navios de desembarque americanos praticamente desprotegidos. E foi exatamente nesse momento que Kurita apareceu no horizonte com seus super-encouraçados. Do lado americano, apenas 6 porta-aviões de escolta pequenos e alguns destroyers protegiam centenas de navios de transporte cheios de soldados e suprimentos. Era uma situação David contra Golias levada ao extremo. Os canhões do Yamato tinham alcance de 42 quilômetros e disparavam projéteis de 1,5 toneladas.
Os navios americanos mal conseguiam chegar a 16 quilômetros com seus canhões menores. Foi nesse momento que aconteceu uma das cenas mais épicas de toda a Segunda Guerra Mundial. O capitão Ernest Evans, comandando o destroyer USS Johnston, decidiu atacar sozinho toda a frota japonesa. Ele sabia que ia morrer, mas também sabia que cada minuto de luta daria tempo para os porta-aviões escaparem. Roteirista de canais, Dark Evans transformou seu destroyer de 700 toneladas numa bala de canhão humana, partindo em velocidade máxima direto contra encouraçados que pesavam 25 vezes mais. O Johnston disparou todos os seus torpedos contra o cruzador pesado Kumano, conseguindo um impacto direto que danificou severamente a embarcação japonesa. Em seguida, começou um duelo de artilharia impossível contra os super encouraçados. Durante 1h30, o pequeno Johnston dançou entre os projéteis japoneses, usando sua superior manobrabilidade para evitar impactos diretos. Mas era uma luta perdida desde o início. Gradualmente, o navio americano foi sendo despedaçado por projéteis que explodiam como bombas atômicas em miniatura. Quando finalmente afundou, levou consigo 186 homens, incluindo o próprio Evans. O sacrifício do Johnston inspirou outros destroyers americanos a seguirem o exemplo. O USS Howell e o USS Samuel B. Roberts também partiram para ataques suicidas contra a frota japonesa, causando danos e, mais importante, ganhando tempo precioso. Era coragem pura transformada em tática militar. Mas o momento mais bizarro e decisivo de toda a batalha ainda estava por vir. O almirante Kurita, com seus super encouraçados praticamente intactos, estava a poucos quilômetros de alcançar os porta-aviões americanos indefesos. A vitória estava literalmente ao alcance de suas mãos. Os porta-aviões americanos já estavam preparando suas últimas defesas desesperadas quando algo completamente inesperado aconteceu. Kurita parou tudo e ordenou retirada geral. Até hoje, historiadores debatem o que realmente passou pela cabeça do almirante japonês naquele momento crucial. Alguns acreditam que ele ficou confuso com relatórios contraditórios sobre a situação tática. Outros sugerem que percebeu que, mesmo vencendo ali, o Japão já havia perdido a guerra estrategicamente. Há também quem acredite que ele simplesmente perdeu a coragem no momento decisivo. A verdade é que aquela decisão de 30 segundos mudou o destino da Ásia para sempre. Se Kurita tivesse continuado o ataque e destruído os porta-aviões americanos, a invasão das Filipinas teria que ser adiada por meses, talvez anos. O Japão ganharia tempo crucial para fortificar suas defesas e negociar uma paz mais favorável. Enquanto Kurita recuava misteriosamente em Samar, o quarto e último confronto estava acontecendo no Cabo Engano, onde Halsey finalmente encontrou os porta-aviões japoneses que estavam servindo de isca. Mas quando chegou lá, descobriu uma realidade patética. Os 4 porta-aviões japoneses tinham apenas 29 aviões funcionais entre todos eles. O Japão havia usado seus últimos porta-aviões numa missão suicida de distração, sacrificando embarcações que levaram anos para construir apenas para dar uma chance remota aos super encouraçados. Era um gesto desesperado que demonstrava o quão crítica havia se tornado a situação japonesa. Halsey não perdeu tempo. Seus aviões atacaram os porta-aviões japoneses quase indefesos, afundando todos os 4 em questão de horas. O Zuikaku, último sobrevivente do ataque a Pearl Harbor, foi ao fundo junto com 843 tripulantes. Era o fim simbólico da era dos porta-aviões japoneses. Mas a ironia da situação era que essa vitória de Halsey quase custou a guerra. Enquanto ele perseguia porta-aviões vazios no norte, Kurita quase destruiu toda a força de invasão no sul. Foi pura sorte, e a inexplicável decisão japonesa de recuar
que salvou os americanos de um desastre total. Quando a fumaça finalmente baixou sobre as águas das Filipinas, o resultado era devastador para o Japão. Em 4 dias de combate, haviam perdido 4 porta-aviões, 3 encouraçados, 10 cruzadores, 11 destroyers e mais de 10.500 homens. Era praticamente toda a força naval operacional que restava ao Império. Do lado americano, as perdas foram surpreendentemente pequenas. Um porta-aviões de escolta, 2 destroyers, um destroyer escort e cerca de 200 mortos. Era uma disparidade que demonstrava não apenas superioridade numérica, mas também tática e tecnológica. A Batalha de Leyte Gulf marcou o fim definitivo do poder naval japonês no Pacífico. A partir daquele momento, o Japão nunca mais conseguiu montar uma operação naval ofensiva significativa. Suas rotas de suprimento foram cortadas, suas bases isoladas e sua capacidade de projetar poder além de suas ilhas principais foi eliminada. As Filipinas foram libertadas nos meses seguintes, exatamente como os americanos haviam planejado. O controle das rotas comerciais asiáticas passou definitivamente para os Estados Unidos, consolidando sua posição como a superpotência naval dominante do Pacífico. Era uma posição que manteriam pelos próximos 80 anos e que ainda defendem hoje. Mas talvez a lição mais importante da Batalha de Leyte Gulf seja sobre as consequências de hesitar no momento decisivo. Kurita teve a vitória nas mãos e a deixou escapar. Essa hesitação custou ao Japão sua última chance real de mudar o rumo da guerra e garantir uma posição negociadora mais forte. Hoje, quando vemos as tensões entre China e Filipinas escalando no Mar do Sul da China, vale lembrar que essas mesmas águas já foram palco da maior batalha naval da história. O controle do Pacífico sempre foi uma questão de sobrevivência para as grandes potências, e aparentemente sempre será. Roteirista de Canais Dark. A história se repete de formas fascinantes. Em 1944, o Japão tentou manter seu controle sobre as rotas comerciais do Pacífico através da força bruta e perdeu tudo. Hoje vemos a China seguindo uma estratégia diferente, mas com objetivos similares: estabelecer controle sobre as mesmas águas estratégicas que definem quem manda na economia asiática. A diferença é que agora, em vez de 700 navios se destruindo mutuamente, a batalha é travada com bases artificiais, mísseis hipersônicos, guerra cibernética e diplomacia coercitiva. Mas o prêmio continua o mesmo. Quem controla essas águas, controla o futuro da Ásia. As Filipinas, mais uma vez, se encontram no centro dessa disputa. Assim como em 1944, quando eram o prêmio que todos queriam conquistar, hoje são o país que pode inclinar a balança de poder no Pacífico. Sua decisão de se alinhar com os Estados Unidos ou ceder às pressões chinesas pode definir a geopolítica da região pelos próximos 50 anos. A Batalha de Leyte Gulf nos ensina que no Pacífico, quem hesita no momento decisivo perde tudo. Kurita teve a vitória nas mãos e a deixou escapar por 30 segundos de indecisão. Hoje, líderes em Pequim, Manila e Washington enfrentam seus próprios momentos de decisão, sabendo que as escolhas feitas agora reverberarão por gerações. A maior batalha naval da história provou que força bruta sem estratégia clara leva à derrota. Coragem individual sem coordenação resulta em heroísmo inútil. E que, no final, vence quem consegue manter seus objetivos claros, mesmo quando o caos parece dominar completamente a situação. Talvez a lição mais importante seja que grandes potências que tentam dominar o Pacífico pela força descobrem que essas águas têm uma forma de humilhar os arrogantes e recompensar os estrategicamente inteligentes.